Se você gosta de histórias de terror, tire as crianças da sala, acomode-se na sua cadeira e acompanhe conosco. Vamos conhecer a história de Anneliese Michel, a terrível história real que inspirou o filme Exorcismo de Emily Rose. Na década de 70, na Alemanha, a trágica vida da jovem Anneliese inspiraria uma das mais famosas obras cinematográficas de terror. Essa história conta que Anneliese teve uma visão. Nessa visão, Nossa Senhora perguntou se ela estava disposta a sofrer muito pelos jovens e padres alemães. E ela concordou. O sofrimento estava na forma de possessão demoníaca. Ela seria uma alma de vítima. Anneliese foi mostrar à Alemanha e ao mundo que os demônios realmente existem. Ao longo de sua possessão, ela orou, foi à missa e disse o rosário, recebeu os sacramentos. Ela fazia parte desse período na igreja quando a Santa Missa mudou. Algumas legítimas, outras definitivamente não. Quando a comunhão na mão foi instruída, instintivamente sentiu que isso estava errado. Então ela parou de ir à sua paróquia e procurou outra. Também foi uma época em que muitos clérigos pararam de acreditar em muitas doutrinas. Por exemplo, em demônios. Foi uma época de dissensão em muitas partes da Igreja Ocidental. A rebelião contra o Humanae Vitae foi extensa e muitos outros ensinamentos foram questionados. Poderíamos chamar este período de uma confusão diabólica. Infelizmente, a confusão não acabou. Na década de 70, Anneliese pagou pelos pecados da Alemanha, particularmente os do clero apóstata. De fato, a mesma Anneliese revelou aos sacerdotes que a ajudaram que Nossa Senhora havia pedido a ela que oferecesse como vítima para reparar os pecados da Alemanha, em particular o clero apóstata. Foram praticados 65 exorcismos entre 24 de setembro de 75 e 1º de julho de 76. Já desde o início, surgiu uma situação perturbadora. Durante o exorcismo realizado, de acordo com o ritual romano, os demônios começaram a falar sem sequer serem questionados. O padre Renzo aproveitou imediatamente a oportunidade para revelar a identidade dos demônios, que possuíam o corpo da jovem e oprimiam sua mente. O primeiro não foi outro senão Lúcifer. Depois, a legião, que foi acompanhado por algumas almas condenadas: Judas, Adolf Hitler, Nero, Caim e Fleischmann, um ex-sacerdote católico. A menina entrou em depressão profunda, tentou suicidar-se algumas vezes, porém o que mais chamava a atenção de sua família eram as alucinações que ela afirmava ter enquanto rezava. Falava que ouvia vozes, dizendo que ela estava condenada e iria apodrecer no inferno. A situação da adolescente se agravava a cada dia. Ela passou a andar nua pela casa, comer insetos, defecar por todos os lugares e beber a própria urina. A família então decidiu interná-la em uma clínica psiquiátrica. Por ter vivido a vida inteira no estado de Baviera, na Alemanha, local conhecido por ser extremamente católico, Anneliese atraiu sua condição à possessão demoníaca. Tornou-se intolerante a objetos
e a lugares considerados sagrados. Apesar de tomar inúmeros remédios que buscavam combater sua psicose e até mesmo sua esquizofrenia, a jovem afirmava que era constantemente atormentada pelo que se chamava faces do diabo. Anos se passaram e Annelise ficou cada vez mais convencida de que a medicina não poderia ajudá-la. Em uma peregrinação que passaria por lugares religiosos, a alemã e sua família marcaram presença. E após o vigário que acompanhava a vigília testemunhar que a garota não conseguia ficar perto de nenhum crucifixo e nem beber a água sagrada, como todas as outras pessoas faziam, eles se convenceram de que se tratava mesmo de uma possessão demoníaca. Ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo, disse o cristão posteriormente. Mas em 73, a garota estava em seu pior estado físico, com um corpo esquelético. Ela se recusava a comer comida normal e era muito agressiva. A permissão para que o exorcismo fosse realizado veio quando o padre Ernest Alt a viu. Provavelmente acreditou que a jovem estava possuída por criaturas malignas. 2 anos depois, o bispo Joseph Stang concedeu ao padre Arnold o direito de exorcizar Annelise, mas pediu que isso fosse feito em sigilo absoluto. Ao todo foram 10 meses de sessões de exorcismo, chegando no final a 67 encontros. Alguns duravam até 4 horas. O tratamento médico foi abandonado e a família se apoiava inteiramente nos exorcismos, que se passaram entre os anos de 1975 e 1976. Sem nenhum resultado, a menina parou de se alimentar e declarou em uma sessão que queria morrer para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da Igreja Moderna. Annelise Michel morreu em 1º de julho de 1976. Morreu em sua casa enquanto dormia. A autópsia revelou que a causa da morte foi desnutrição, já que ela não se alimentava por meses. No mesmo ano, o Estado acusou de homicídio os pais de Michel, o bispo Ernest Alt e o padre Arnold Hens. Os promotores afirmaram que a morte da menina poderia ter sido evitada até uma semana antes do óbito. Durante o julgamento foram apresentados vídeos do exorcismo e imagens do estado da adolescente. A igreja foi condenada a pagar uma multa e os pais foram absolvidos, segundo uma lei alemã, por terem sofrido o suficiente. Sind wir schon 3? Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Ja, wobei...
E nesse vídeo vou narrar o que disseram os demônios. Lúcifer disse: eu quero conquistar a terra para mim. Enquanto isso, eu faço um espólio rico. Estou enchendo meu reino. Eu tomo tudo o que posso tomar. Eu preciso convencê-lo disso. A maioria deixou o Nazareno. Que tolos! Aqueles que ainda são fiéis são um pequeno rebanho. Eu levei Judas comigo e ele está sempre ao meu serviço. Ele está condenado. Ele poderia ser salvo, mas ele não seguiu o Nazareno. Os inimigos da igreja nos pertencem. Oh, se você tivesse uma ideia de como as coisas estão lá embaixo. As crianças visionárias de Fátima viram isso. Se você tivesse uma ideia, você estaria ajoelhado dia e noite no tabernáculo, porque a alta dama me obriga. A alta dama refere-se a Nossa Senhora. Os sacerdotes devem dizer que eu existo, ou então todos irão para baixo. O que Judas disse: eu estou condenado pela eternidade. Pessoas descuidadas, se você pudesse imaginar o que é estar condenado pela eternidade. Eu estou condenado. Eu não deixarei a menina, porque lá embaixo é muito atormentador. Se as pessoas soubessem o que os espera por não irem à igreja, será terrível. A Humanae Vitae não tem qualquer resultado, é inútil. As religiosas nos mosteiros assistem à televisão e não oram o suficiente. Elas não se ajoelham e abrem as pernas. Isso é, recebem a Sagrada Comunhão em suas mãos. O que Caim disse: eu matei meu irmão e eu estou queimando. O que Hitler disse: os homens são tão estúpidos que acreditam que depois da morte tudo acabou, mas a vida continua, para cima ou para baixo. O padre Fleischmann disse: eu era um padre em Etleben. Eu estou condenado e é horrível lá embaixo. Judas me fez descer até lá. Eu estou condenado porque eu fiz meus deveres muito mal. Eu matei uma pessoa e tive mulheres. Eu rezava pouco, eu estava sempre com pressa para terminar meus deveres sagrados. Agora eu estou lá definhando pela eternidade. Nenhum padre deveria se casar. Se os bispos não permitissem a comunhão na mão, isso não teria acontecido. Se referia às hóstias consagradas que se vendem, certamente para rituais satânicos. Nero disse: bispos holandeses são hereges e se tornam fiéis ao Papa. Os católicos têm a verdadeira doutrina e correm atrás dos protestantes como prostitutas. A doutrina é falsificada na igreja. As pessoas devem se confessar. Judas disse: a entrega da comunhão na mão foi meu trabalho. A água menta deve retornar às casas. Além disso, o crucifixo deve retornar ao seu lugar no lar. A Sagrada Face deve ser venerada. Nero disse: o aborto é homicídio. E sobre Annelise: nós a fazemos sofrer. Eu não posso deixar isso cair. O anjo da guarda protege. Ela nunca cometeu um pecado mortal. Então, o que você achou da história? Seria real ou seria apenas um estado de esquizofrenia? Vendo os vídeos que postamos, os vídeos reais, o que você pensa a respeito? Isso se conseguiu assisti-los, é claro. Deixe nos comentários e até a próxima sexta.